Olá, como estão vocês? Graças a Deus, eu estou muito bem. Espero que todos estejam também. E também estou muito feliz, porque estamos em setembro. E setembro é um mês muito interessante. É o mês das flores. Não sei se vocês estão lembrando. E é um mês realmente bonito, sol brilhante, muita coisa interessante. Mas hoje nós vamos falar de um outro, ou de um assunto também muito interessante, que é sobre a vida e a valorização da vida. Primeiramente, e antes de começarmos propriamente a nossa conversa, eu quero me apresentar. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão, vocês já me conhecem, sou administradora do Cartas de Luz, que é o nosso canal. Estamos no YouTube, Instagram, e será um prazer receber de vocês feedbacks, notícias, perguntas. Ou seja, é muito boa essa nossa convivência. Eu agradeço pela atenção que vocês têm dispensado ao podcast, ao canal. E quanto mais a gente interagir, é mais importante e melhor para o nosso trabalho. Nosso objetivo, todos também já sabem, é a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito interessante e que representa o movimento espírita, né, de uma maneira geral, tanto o movimento espírita da nossa cidade de Montes Claros, como também da nossa região. Nós estamos e vamos conversar agora com o nosso querido Cláudio Medeiros. Cláudio, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Olá, Rosana. Olá, todos os telespectadores, público ouvinte do canal Cartas de Luz, um importante veículo de comunicação, de discussão, de reflexão sobre as questões espirituais à luz do espiritismo, a ciência, a filosofia, a religião. É uma alegria retornar a esse espaço para dialogarmos sobre este tema muito interessante e grave para a saúde pública. Exatamente. Ô, Cláudio, então, eu gostaria que, se você, se possível, né, que você fizesse uma breve prece para a gente, né, para os nossos telespectadores e para a gente entrar mais ainda nesse clima tão bom que nós já estamos. Ótimo. Senhor da vida, Pai Criador, as lutas da vida, da existência, nos convocam à caminhada, à resiliência, ao entendimento, à superação. Nem sempre guardamos as forças, as energias suficientes para estes embates. Mas trazemos no fundo da alma a semente da fé. E é por ela que neste momento, evocando a grandiosidade da criação, nós te rogamos paz, saúde e, sobretudo, a capacidade de discernimento para enfrentarmos o bom combate da vida e chegarmos ao final dela vencedores
de nós mesmos. Que a sua paz e a sua inspiração esteja com todos nós, sempre ao longo da nossa vida. Gratidão, Pai Criador. Que assim seja. Cláudio, hoje, nosso convite a você é para que falemos e que você fale para nós a respeito da campanha de valorização da vida. Gente, Cláudio, eu comecei a dizer, mas vou complementar, ele é vice-presidente da AME, que é a Associação Municipal Espírita, e vice-presidente também do 14º CRE, que é o Conselho Regional Espírita, né? Que é exatamente essa nossa representação espírita. Então, Cláudio, a gente sabe que a AME, durante todos esses anos, fazem a campanha de valorização da vida no mês de setembro. E aí, a gente queria, primeiro, parabenizar a AME por essa iniciativa que tem sido muito importante, não só para o movimento espírita, mas para toda a sociedade, de um modo geral, com esclarecimentos, né, com a lucidez que os entrevistados e com os participantes mesmo da doutrina, ou melhor, da AME, trazem para todo o público, de modo geral. Então, Cláudio, para começar a nossa conversa, nós estamos no chamado Setembro Amarelo. E eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre por que Setembro Amarelo, qual a origem dessa denominação, né? Qualquer outra curiosidade que você tenha para nos dizer sobre isso. É uma boa pergunta. O Setembro Amarelo, ele começa por volta de 1994 nos Estados Unidos. E é uma campanha que nasce decorrente de uma tragédia familiar. Um jovem muito talentoso, muito habilidoso, chamado Mike, de uma família americana, estadunidense. Aos 17 anos, ele deixa a vida pelas vias do suicídio. Isso causa uma repercussão muito grande na família, porque a família não observou as alterações comportamentais, as dificuldades, as lutas que Mike enfrentava. E ele, com a habilidade que tinha, gostava muito de carros. Ele, então, antes de morrer, havia trabalhado na restauração de um veículo de 1968, um Mustang. E esse Mustang era um Mustang amarelo. Então, o Mike, ele trabalhou na restauração desse Mustang, que depois ficou conhecido como o Mustang de Mike, mas ele trazia consigo algumas dificuldades psicológicas, que são comuns, não são acometimentos raros na nossa sociedade, né? Mas a família não conseguiu prevenir, não conseguiu ampará-lo para que ele não chegasse no limite da autoviolência dirigida. No dia do velório, depois dessa tragédia, a família distribuiu alguns cartõezinhos e fitas amarelas com a mensagem:
Se você precisar de ajuda, peça. Peça ajuda caso você precise. E esse slogan, junto com a fitinha amarela, basicamente expandiu para se transformar nessa importante, mundial e significativa campanha de valorização da vida, e para trazer, no dia 10 de setembro, a comemoração do Dia Mundial de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Muito interessante, né, Cláudia? História realmente comovente, né? E então esse mês realmente é importante que todos nós pensemos na vida, e cada dia mais a gente sente que as pessoas estão com problemas emocionais, problemas psicológicos, muito estresse, e há assim uma questão hoje muito, a que a gente vê com muita tristeza até, que é as pessoas se dizendo que estão com a vida vazia, sem sentido, sem objetivo. E por isso é muito importante esta campanha. E eu perguntaria a você como que nasceu essa iniciativa tão benéfica da AME. A AME, a Aliança Municipal Espírita de Montes Claros, ela integra uma rede, uma cadeia de organizações que abraçam esta campanha como uma ação social fundamental. No caso nosso, de Minas Gerais, a campanha nasce a partir de uma decisão, de uma iniciativa do nosso órgão federativo estadual, que é a União Espírita Mineira, e o Conselho Federativo de Minas Gerais, que é a reunião das lideranças do movimento espírita do nosso estado, alinhados com as diretrizes da Federação Espírita Brasileira. Infelizmente, é um movimento que nasce ali por volta de 2023, a campanha especificamente, afetada pelo crescimento das taxas de autolesão autodirigida, de suicídio no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um dos estados com a maior taxa de autoextermínio no nosso país, em estado crescente, né, em condição crescente. Então, as lideranças do movimento, percebendo estas necessidades, se organizaram, compuseram um GT, um grupo técnico formado por colaboradores do movimento espírita, ao mesmo tempo profissionais especializados na saúde, nessa temática, na doutrina espírita, e eles, a partir de um estudo amplo, publicaram uma cartilha que traz orientações para que as entidades promovam o esclarecimento, o apoio, o acolhimento da população do nosso estado, e aí cada região se mobilizou. No caso nosso, a AME, desde o primeiro momento, à época, o nosso presidente Wesley assumiu a campanha, e de lá para cá, 2023, estamos todos os anos, e num esforço que seja continuado, que não apenas ocorra no mês de setembro, promovendo capacitações dos voluntários, trabalhadores espíritas, esclarecimento para a população, palestras, seminários, acolhimento e encaminhamento para serviços de saúde de todas as pessoas que apresentam necessidades nessa área, nessa dimensão que é a dimensão do sofrimento psíquico. Muito interessante, né, Cláudia? Então,
Qual que seria o principal objetivo dessa campanha? O principal objetivo é esclarecer sobre a nossa natureza, a nossa natureza espiritual. O espiritismo está alinhado com o que as ciências da saúde estabelece. Somos, na Terra, pessoas bio, psico, sócio-espirituais. Enquanto pessoas com essa complexidade, bio, psico, sócio-espiritual, nós temos necessidades, enfrentamos lutas, passamos por dificuldades, e muitas vezes somos levados ao raciocínio, pela dor psicológica, de buscar a eliminação do sofrimento pela via da autoviolência dirigida, pela via do suicídio, pela via do autoextermínio, né? Trazendo aquela ideia, que é uma ideia equivocada, de que ao fazer isso, nós entramos ou mergulhamos no sono profundo e eterno da inexistência. O Espiritismo vem nos esclarecer, e isso é parte fundamental da campanha, que isso não acontece. Nós não temos o nosso fim com a morte do corpo. A alma segue. Isso hoje é uma realidade em termos de estudos robustos e consistentes em diferentes centros de pesquisa. Eu participei recentemente de um congresso nacional e internacional de oncologia importante, onde a última conferência trouxe um profissional da psiquiatria reconhecido internacionalmente pelos estudos no campo do cérebro e da mente, especialmente da sobrevivência da mente, além da dimensão corpo-cérebro ou da experiência morte. Então, a campanha parte do pressuposto de que é preciso disseminar, esclarecer que, com todo sofrimento, com toda dor, ao optar por esse caminho, estamos nos equivocando, porque o sofrimento não cessará e a alma estará diante dela mesma, na outra dimensão, com sofrimentos muito maiores. Então, se é algo que racionalmente, logicamente, não resolve o problema, a campanha tem o seu outro mote, que é a valorização da vida, né? É um convite ao mergulho no pensamento, na reflexão, no entendimento, na filosofia do significado, do sentido da vida, mesmo com todas as, entre aspas, tragédias, com todas as lutas, com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Ninguém está na Terra lançado na existência ao acaso. Então, pela via da campanha, abrimos a possibilidade do conhecimento espírita acerca da reencarnação, acerca da lei de causa e efeito, acerca da anterioridade da existência e, sobretudo, porque nós vivemos o que vivemos e passamos pelo que passamos. Isso com o objetivo de trazer um sentido também para o sofrimento, não só para a felicidade, para a alegria, mas entender que o sofrimento é parte da vida e que a gente pode vencê-lo. Então, no geral, a campanha, nos seus diferentes mecanismos de comunicação, traz estes dois grandes objetivos. Correto. Ô, Cláudio, e tem, assim, algumas ações, algumas atividades específicas? Como que tem desenvolvido essa campanha?
As A casas Aliança espíritas estão respondendo, estão também participando? Como que está isso aí? Muito bom. A Aliança Municipal Espírita trabalha apoiando, dando suporte, fortalecendo as atividades dos centros espíritas. Os centros espíritas é que estão na linha de frente com a sociedade, com a comunidade, com as pessoas, promovendo atendimentos, acolhimentos, etc. Então, nós somos uma estrutura de suporte e apoio. Essa estrutura de suporte e apoio, no contexto da campanha, trabalha ações de capacitação, seminários, preparação de trabalhadores, suporte às campanhas, material de esclarecimento, de comunicação, e também promovendo alguns eventos ao lado dos centros espíritas para o grande público. A adesão é muito boa, os centros espíritas, utilizando a criatividade, os recursos que têm, têm trabalhado, têm aderido, têm promovido ações, e o público também traz uma resposta positiva na medida em que todos nós somos afetados por este problema de saúde pública, né? A sociedade é impactada por isso. Os efeitos da partida de um ente querido pelas vias do autoextermínio são muito dolorosos, são muito difíceis de serem vividos e superados. Então, há uma resposta positiva nesse sentido, e a gente acredita que, com o passar do tempo, são ações novas, né? Só da gente pensar que a campanha chega no Brasil estruturada e lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2013, então é algo muito recente, né? Durante muitos séculos, o suicídio foi considerado um tabu, um tema escondido, um tema não discutido, um tema que não era tratado, a sociedade não encarava o suicídio como um problema, então ele ficou sempre nos recônditos dos lares, no sofrimento das pessoas. E agora não, agora o tema veio para a pauta, é considerado uma questão de saúde, é um problema de saúde que deve ser tratado por profissionais especializados e por instituições especializadas. O Centro Espírita vai dar esse suporte de acolhimento, de esclarecimento, lado a lado com a ciência, com os profissionais especializados no acolhimento dessas pessoas. Correto. E a comunidade, depois da campanha, né, que é nova, né? Depois, igual você está falando, 2023, né? Até agora tem tido bons frutos, tem respondido positivamente? Sim, tem participado, tem sentido os efeitos positivos do acolhimento, do esclarecimento, porque o Centro Espírita vai trabalhar com o esclarecimento, com o suporte às pessoas que estão vivendo a crise suicida, mas também com os enlutados, com as famílias que perderam entes queridos por essa via, né? O Centro Espírita acolhe, consola, apoia e ajuda na orientação da população para a busca dos recursos que a sociedade tem, os recursos técnicos, psicoterapêuticos, mesmo o tratamento farmacológico, porque, como nós dissemos, são questões que devem ser trabalhadas na dimensão bio, na dimensão psico, na dimensão social e na dimensão espiritual. O Centro Espírita cuida bastante da dimensão espiritual, né? É uma missão do Espiritismo acolher, entender e, sobretudo, transformar essa condição espiritual. E nesse contexto, Cláudia, assim, e você falou muito bem, né, que antigamente, até pouco tempo, a gente era um tabu, era um assunto
de pé de ouvido, né? Era muito, ninguém falava, e parece-me que havia uma época, inclusive, que as pessoas não tinham, até de algumas doutrinas religiosas, não podiam nem receber aqueles rituais, né? Do final. Então, uma coisa muito triste, realmente, né? Então, por que que é importante falar sobre a valorização da vida, né, e a prevenção do suicídio? Como que isso reflete nas pessoas, Cláudio, e na comunidade? Olha, a, a dimensão espiritual, a mensagem que é levada, considerando os aspectos da fé, da espiritualidade, do ponto de vista hoje da ciência, é fator protetivo para o suicídio e para muitos adoecimentos. Então, existe hoje um reconhecimento, uma importância de que a dimensão religiosa bem trabalhada, a dimensão espiritual bem trabalhada em todos nós, é fator de proteção, aumenta a resiliência para o enfrentamento dos desafios da vida e reduz taxas de suicídio, né? Então, isso não é uma interpretação religiosa, isso são evidências de estudos científicos. Então, a comunidade, tendo a oportunidade, e aí é importante, Rosa, a gente dizer que não é só no espiritismo, né? Todas as frentes religiosas, as diferentes religiões instituídas, são respeitáveis, trabalhando na perspectiva da fé, do acolhimento, do esclarecimento e, principalmente, do acolhimento e do apoio de quem está vivendo, neste momento, a difícil situação decorrente de uma depressão, de uma melancolia profunda, de um vazio existencial, a difícil situação da crise suicida. Então, todas as religiões têm essa responsabilidade, esse papel de acolher, de orientar e de, lado a lado com a ciência, com as profissões especializadas, promover a saúde dessas pessoas. Cláudio, e como especificamente a visão espírita? Qual que é a visão espírita? Como que ela compreende e explica, né, o valor da vida, a vida, os desafios emocionais que muitas pessoas enfrentam? Para nós, na doutrina espírita, a existência na Terra é o maior investimento da alma no seu processo de autodesenvolvimento, de conscientização e de espiritualização. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Como uma doutrina reencarnacionista, ela trabalha na perspectiva de que nós não estamos pela primeira vez na Terra, nós não acabamos quando ocorre a morte biológica, nós iremos sobreviver à experiência da morte. A morte é só uma passagem para uma outra dimensão, onde tudo continua no seu devido padrão estabelecido antes da morte. Então, ninguém se torna anjo, ninguém se torna também mal. A gente, depois da morte, apenas é o que a gente sempre foi. Porque o processo de crescimento espiritual, de evolução, ele é contínuo, ele é longo, trabalhoso e ocorre passo a passo na jornada que o espírito empreende, nascendo, renascendo, morrendo e voltando. Então, como uma experiência de alto valor, na sua dimensão filosófica, o Espiritismo nos convida à valorização de tudo que nos ocorre. Porque através dele nós vamos aprender também
que ninguém erra de útero, que a gente renasce com propósitos específicos, que a gente vai enfrentar lutas na Terra que são particularmente necessárias para nós, que não existe injustiça do ponto de vista espiritual, reencarnatório, porque se nós acreditarmos que a gente vive situações que não deveríamos viver, nós, a partir daí, questionamos a própria onisciência, sabedoria e justiça divina, né? Então, a gente pode não entender a explicação, a gente pode não aceitar as experiências como experiências necessárias para nós, isso não tem problema. Em algum momento da existência, agora ou daqui a alguns anos, a gente vai compreender isso, porque o desenvolvimento, o despertar da consciência é algo que está na lei, né? O progresso é uma lei. Então, em algum momento, a gente desperta. Mas, então, a partir desse conhecimento, a gente se aparelha de recursos que nos ajudam a enfrentar as lutas, né? Porque a gente começa a encontrar sentido naquilo que a gente não via sentido. Mas isso não nos impede de viver a dor da depressão, da ansiedade, do transtorno psicológico, da dor psíquica, né? Porque também é algo extremamente mal trabalhado na nossa sociedade. Há um preconceito muito grande com o adoecimento mental, né? A gente chega ao absurdo das pessoas negarem o adoecimento mental como uma realidade, né? Tanto auto quanto negação, né? A negação do outro. Então, muita gente trata o adoecimento psíquico, o vazio existencial, como uma bobagem, uma frescura, uma falta do que fazer, outros vão dizer falta de Deus, né? E não se apercebem que, por exemplo, hoje é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas sinceramente religiosas, né? Gente, inclusive, que é liderança religiosa, mas que sofre por uma depressão e que, nesse sofrimento, não deixa de passar pela cabeça a ideia do autoextermínio. Então, a gente precisa avançar muito ainda na maturidade, no entendimento e na aceitação, né? Quando a gente tem um problema gástrico, uma dor de cabeça, uma infecção, a gente vai ao médico. Quando a gente sente alguma coisa na cabeça, a gente procura um neurologista. Mas quando a gente sente dor psíquica, vazio existencial, a gente não vai em lugar nenhum, porque se eu for no psiquiatra, se eu for no psicólogo, vão achar isso ou aquilo de mim, eu não aceito isso, né? Eu não aceito uma medicação que possa melhorar minha condição afetiva, de humor. Então, acaba que a gente ainda é muito ignorante no que se refere às questões da alma, da psicologia e do espírito, né? Trabalhadas pela ciência. E isso é grave, né, Cláudio? Isso está na raiz, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, praticamente 95% dos casos de autoextermínio poderiam ser prevenidos ou evitados, né? E uma parte grande está relacionada a adoecimento psicológico, que, se tratado adequadamente, se aceito, se reconhecido adequadamente, ele poderia ser evitado. A nossa situação é tão dramática, Rosa, tão dramática, que mesmo no campo da saúde, profissionais, gestores de serviços de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais muito qualificados não sabem manejar, têm preconceito, desconsideram, desvalidam a dor psíquica, o vazio existencial e o sofrimento das pessoas que estão em crise suicida. É muito ainda desafiador
para toda a sociedade essa questão. Por isso que as campanhas ainda devem permanecer. A gente deve ter muito podcast sobre isso para poder esclarecer. Cláudio, é tão interessante. Eu já ouvi, por exemplo, olha bem, pessoas, igual você está falando, né? Pessoas altamente qualificadas, né? Dizerem assim, jamais iria a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não quero expor minha vida. A minha vida é minha, como que eu vou expor minha intimidade? Olha para você ver, né? A que ponto que o preconceito leva a gente. Ou então falam assim também, se eu for no psiquiatra, todo mundo vai falar que eu estou doido. Eu costumo falar para as pessoas assim, ó, não vai falar não, a gente já sabe que é, porque a parte muito significativa da sociedade, olhando de perto, bem de perto, não é normal, né? E a gente até questiona que padrão de normalidade é esse. Mas a sua observação, Roda, me fez lembrar, recentemente eu ouvi de um profissional da saúde o seguinte, ele fez uma comparação estatística, porque segundo os dados da OMS mundiais, né, o suicídio hoje é causa de morte maior que o câncer, maior que as doenças infecto-contagiosas, maior que a guerra e maior que os homicídios. Então, no final, o profissional falou assim, olha, é muito mais perigoso você ficar sozinho com você mesmo do que você estar na companhia de criminosos, porque estatisticamente você corre o risco de se autoeliminar, né? E se a gente contar o drama dos adoecimentos psíquicos na atualidade, né? O nosso país, por exemplo, as taxas de depressão são alarmantes, de ansiedade, e junto com esse preconceito, com a indisposição das pessoas de procurar ajuda profissional, é muito grave o cenário. Muito grave. Ô, Cláudio, João, o apóstolo João, no seu evangelho, ele relata uma fala de Jesus muito, muito interessante, que diz muito, né? E ele fala, né? Jesus dizendo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como que a doutrina espírita, né? Como que a campanha em si dialoga com esta afirmação de Jesus? Pois a gente deve perguntar, diante de todos os ensinos de Jesus, o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? Porque a gente não pode ter uma interpretação literal. Essa interpretação ela tem que ser uma interpretação mais profunda. A gente acredita que Jesus não estava falando da vida biológica, da vida comum, né? Porque ele próprio teve a sua trajetória em 30 e poucos anos, né? Todo mundo que teve com ele morreu. Mesmo aqueles que foram curados, depois morreram, né? Porque a vida, na perspectiva evolutiva atual, ela tem essa característica, né? Embora na Terra a gente tenha vivido cada vez mais, mas a gente nunca vai viver eternamente na Terra, porque a Terra não é o nosso lar. A Terra é só uma escola, uma passagem, né? O nosso lar é uma região mais ampla, é uma região do universo, do cosmos, né? Então, Jesus não estava falando da vida biológica. De que vida que ele estava falando? Né? De que vida que ele estava falando? A mensagem dele se dirigia a quê? A gente acredita e defende a tese de que ela se dirigia à vida espiritual, à vida imortal, né? Por quê? Porque a gente pode estar vivo, mas ao mesmo tempo a gente pode estar morto, do ponto de vista espiritual. Né? Mergulhado na crise, mergulhado na ignorância, mergulhado nos atos infelizes, mergulhado na perda de sentido, na tristeza, né? A gente pode estar andando, falando, trabalhando
juntando coisas, mas ao mesmo tempo a gente pode estar morto. Então Jesus falava de um renascimento, que era o renascimento espiritual. A sua mensagem se dirigia ao âmago da alma humana, do espírito humano, né? Para todos sempre, e não para uma única existência. Então, quem consegue capturar esse sentido e começa a trabalhar as questões que o Cristo propõe, éticas, espirituais e principalmente de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, de superação das sombras, aí já é um conceito junguiano, né, das sombras do inconsciente, das sombras da nossa realidade mais profunda. Quem começa a olhar para essa outra dimensão, que é a dimensão espiritual da vida, começa a ter vida e começa a ter vida abundante. Porque quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente recebe, mais a gente ganha. Mesmo que tenhamos que enfrentar adoecimentos, ou, como é natural, iremos enfrentar a experiência do retorno, que é a experiência da morte, pelas vias naturais, e não pela via própria causada antes da hora, antes de chegar do momento, né? Ô, Cláudio, então, que mensagens de consolo ou de esperança que a doutrina espírita aí, conjugando com essa passagem de Jesus, pode oferecer a quem atravessa momentos, né, de dor, de depressão, de angústia, de vazio existencial, para evitar justamente o autoextermínio? Primeiro, tudo passa. Tudo passa. Todas as dificuldades, o que a gente enfrenta, lutas, mesmo a tristeza, toda tempestade tem o seu fim. E depois dela, vem a calmaria, vem a brisa, vem o sol. Isso é da vida. Então, espera um pouco. Aposta um pouco nessa perspectiva. Aposta um pouco nessa perspectiva. Há alguns estudos com sobreviventes de tentativas de suicídio importantes que destacam que o primeiro sentimento que vem à tona em quem se autoagride, mas consegue sobreviver, é o arrependimento. É o remorso. Fala assim, por que eu fui fazer isso? Então, administra o impulso, espera um pouco. Há saídas para o sofrimento, há saídas para o problema, para a dúvida. Não se precipite. Porque ao se precipitar, você vai ser lançado numa outra dimensão da vida, com os mesmos problemas e as mesmas angústias, e agora um outro maior, que é ter saído da vida antes do momento em que a vida preparou para a gente voltar. Segundo, busque ajuda. Converse com alguém. Há recursos que podem mudar significativamente a condição de dor que você enfrenta, que é uma dor importante. Ela existe e é real. A dor psicológica é uma realidade. A dor espiritual decorrente da falta de sentido, do vazio existencial, impulsionada também por fatores biológicos, é real, mas há recursos para isso. Então aposte nisso. Olhe para as pessoas que você ama. Dê uma oportunidade para elas te ajudar. E busque ajuda. Não se autocondene, não seja o juiz e o carrasco da própria vida.
há possibilidades reais de melhora e de crescimento. Confie. Tem uma passagem muito importante no Evangelho do Velho Testamento, em Ezequiel, que diz: o Pai não quer a morte do pecador. Ele quer o fim do erro, o fim da ignorância, que é, na verdade, o crescimento espiritual. Tenha feito o que for, tenha provocado o que for, tenha vivido o que for, todos nós na Terra trazemos nossas imperfeições. Errar, cair, faz parte do processo de crescimento espiritual. Não se culpe, não se julgue. Ame-se, ame a si mesmo. Aceite você como você é. E siga. Procure ajuda. Dê oportunidades para as pessoas te ajudarem. Porque vai passar a crise e você vai ter experiências muito satisfatórias e realizadoras. Essa é a mensagem que o Espiritismo traz para todos nós diante do enfrentamento de crises que nos levam a pensar, planejar e buscar o autoextermínio. Conselhos iluminados, né, Cláudio? Sábios. Cláudio, falando agora sobre o acolhimento, né? Acolhimento e também sobre a prevenção ainda, como que a casa espírita pode fazer esse papel de acolhimento, de prevenção? Primeiro, preparando os trabalhadores para esse tipo de abordagem. Um acolhimento especializado, um acolhimento humano, um acolhimento amoroso, que vai aceitar a pessoa como ela é, que vai ajudá-la a sair do circuito autodestrutivo da culpa, que vai ouvi-la, porque acolher é ouvir, é dar a oportunidade da pessoa manifestar seu sofrimento, é respeitar esse sofrimento, é não desvalidar esse sofrimento, é aceitá-lo. Aceitá-lo, acolhê-lo, orientá-lo no que se refere às bases espíritas, sobretudo quanto à imortalidade da alma, de que o sono profundo, eterno, o inexistir não é real, ele não existe, a gente segue existindo. As obras desde Kardec são muito ricas no relato de espíritos suicidas, demonstrando a condição no mundo espiritual. Então, não é o caminho, promovendo palestras, mas eu tenho dito também, Rosa, que a Casa Espírita, do mesmo jeito que ela faz campanha do quilo, campanha do agasalho, que ela ajuda aqueles que têm frio, entregando cobertores e alimento, ela também deve se organizar economicamente para ajudar aquelas pessoas que não têm um recurso para pagar uma consulta psiquiátrica, não têm um recurso para uma psicoterapia, porque também é ação de caridade, de amor ao próximo, custear um serviço de saúde para quem não tem, e está à beira de uma agressão ou de uma autoagressão com a intenção de morrer. Então, o centro pode ajudar essas pessoas a acessar o serviço de saúde. Nem sempre é fácil esse acesso, nem sempre é fácil. Então, acessar o serviço de saúde, acolher, amparar, ser mais um elo na rede de proteção social e de apoio às pessoas. Hoje é muito comum a pessoa estar sozinha, morando sozinha, distante da família, não tem amigos. Às vezes ela busca ajuda lá no centro espírita, no atendimento fraterno. Quando a gente conversa sobre a rede de apoio, essa pessoa não tem com quem conversar.
não tem quem vele o sono dela, né? E aí sozinha é mais difícil atravessar o mar tempestuoso das dores psicológicas. Então, o centro espírita pode ser essa figura, esse ombro, né, com os seus trabalhadores, com suas atividades, naquilo que é possível a casa fazer. E é bem interessante essa última, né, essa última observação aí, que às vezes a gente não pensa, né, a gente pensa muito nessas questões mais materiais mesmo, do dia a dia, mas a gente esquece da questão emocional, psicológica, né, dos dramas que podem ser resolvidos, né, com um profissional, e às vezes a pessoa não tem condição, e muitas vezes não tem nem orientações para procurar, né, esclarecimentos, etc., né, Cláudio? E falando em rede, e a gente já quase terminando o nosso tempo aqui, quais são as outras redes de apoio, né, que a gente pode, né, que as casas espíritas podem trabalhar com elas, podem, especificamente nesses casos, que podem procurar, ou que podem orientar as pessoas a buscar? Olha, quando a pessoa vai, por exemplo, ao atendimento fraterno no centro espírita e no atendimento fraterno ela diz que está planejando morrer, se auto-eliminar, já tem um plano, já escreveu uma carta de despedida, que não suporta mais a existência, né? Essa pessoa está num grau 3 de risco para o autoextermínio. Então, o atendente fraterno, a casa espírita, precisa mobilizar pessoas da família, que é o primeiro acesso, né? Suporte social, a família, amigos. Às vezes a pessoa está vivendo um conflito familiar grave, mas tem um amigo, tem uma amiga que pode acolhê-la, que pode recebê-la nesse momento difícil. Sendo também uma crise muito aguda, a pessoa já manifestando sinais de desesperação, de sofrimento, você tem o pré-hospitalar, que é o SAMU, que é a emergência, que você pode acionar. A pessoa pode se dirigir a uma UPA, ela pode se dirigir a um pronto-socorro, né? Em Minas Gerais, os pronto-socorros devem acolher essas pessoas, eles são referências. Em Montes Claros existe referência, que é o Hospital Haroldo Torinho, por exemplo, o Hospital Universitário, para o primeiro atendimento, para a medicação, né, e depois o segmento do atendimento especializado. Então, a pessoa pode fazer as duas coisas, porque em alguns casos é importante a internação para medicação, as instituições hospitalares possuem psicólogos que podem acompanhar naquele primeiro momento. Uma vez recebendo alta, tem a rede de apoio psicossocial, que são os CAPs, que a pessoa é do Sistema Único de Saúde, a pessoa pode procurar, ela pode procurar um psicólogo particular, ela pode procurar um psiquiatra, ela pode fazer um plano de tratamento e, junto com tudo isso, ela pode buscar o resgate da fé, como eu disse, a fé, seja ela espírita, seja ela qualquer outra doutrina religiosa respeitável e responsável, né, que promove a vida, ela vai encontrar suporte nessa fé para poder vencer esse momento de tempestade. No centro espírita é o apoio, é o passe, né? O centro espírita tem o trabalho da fluidoterapia, da renovação energética. Há um aspecto que a gente não tocou nesse assunto, mas é muito relevante, há a influência espiritual negativa, né? A gente vive entrelaçados numa comunidade multidimensional, a gente tem as almas aqui encarnadas, que a gente fala, vivendo a experiência da Terra no corpo, mas a gente tem
os desencarnados, os espíritos, muitos perturbados, né, que por razões as mais diversas se vinculam com as pessoas e promovem adoecimentos, né? Então, o centro espírita vai apoiar no tratamento destas pessoas, tratamento espiritual, no suporte espiritual, e o sistema de saúde vai apoiar no tratamento da médico-psicológico. Certo. Ô, Cláudio, e também, assim, nós não tocamos, mas seria interessante, talvez, você falar alguma coisa sobre a questão familiar, a questão dos sinais, né? Do alerta, ou seja, as pessoas que estão próximas ali, né? É outro desafio, porque a gente vive uma sociedade muito isolada, né? Na família, cada um dentro de um quarto, fechado, conversando às vezes por WhatsApp. Então, aqueles espaços familiares que a gente tinha no passado, eles são mais raros, do almoço juntos, do jantar, da convivência cotidiana, do diálogo, né? Então, é muito importante que a família preste atenção. E aí eu vou usar o conceito de família ampliada. Se você mora numa república, aqueles colegas de república são sua família naquele momento, né? Se você mora em casa com pai, com mãe, se você só mora num quarto com uma pessoa, aquela pessoa é sua família naquele momento. Então, é prestar atenção nas mudanças de comportamento, no isolamento, no comportamento, às vezes, ansioso, no descuido com a aparência, na tristeza persistente, na mudança de padrões de sono. Às vezes a pessoa, inclusive, começa a se desfazer das coisas, começa a introduzir nos diálogos comuns que a vida está muito ruim, que ela não pediu para nascer, que o melhor seria desaparecer da existência, ninguém sentiria falta, porque não tem ninguém. Então, a pessoa, quando começa a manifestar esses sinais, é muito importante, são sinais relevantes de que a pessoa está passando por alguma dificuldade que pode levar a uma crise suicida aguda, né? Então, é acolher, estar presente, sem condenar, sem julgar, estender os braços, né? E Jung tem uma frase que diz assim: diante de uma pessoa, conhecendo tudo que você conheça, de técnicas, de ciência, mas diante de uma alma humana, ao tocá-la, seja apenas uma outra alma humana. Então, é ser essa alma humana ao lado de quem está em sofrimento. Se for para não falar nada, pelo menos abrace e diga: eu estou aqui. Chore com a pessoa e fique com ela. Não a abandone. Muito. Ô, Cláudio, infelizmente, que pena, né? O tempo. Tempo. A gente queria ficar aqui muito mais tempo, porque é um desafio esse assunto, né? Muito interessante mesmo. Mas eu gostaria, assim, de te agradecer muito, muito mesmo, de coração. Queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos ouvintes, né? Os queridos amigos do Cartas de Luz. Não há problemas que não possam ser vencidos e superados. A vida é o maior investimento da alma. Tentado a abandoná-la, dê uma chance a ela. Espera mais um pouco. E, sobretudo, busque ajuda, porque você merece receber ajuda. É com grande gratidão que a gente, Rosa, agradece o espaço do canal Cartas de Luz para conversarmos sobre este tema
desafiador. E quiçá que muita gente possa assisti-lo, reproduzi-lo e também ingressar nas fileiras dos defensores da vida, valorizando e respeitando aqueles que momentaneamente não enxergam este valor, que é uma preocupação que eu tenho, pessoal, né? Às vezes a gente exalta muito na questão da valorização da vida, sem nos percebermos que a pessoa doente, a pessoa enfrentando dor psicológica ou dor espiritual, ela não vai enxergar o valor da vida e ela pode, inclusive, sofrer mais ainda quando a gente fala que a vida tem um valor que ela não consegue perceber. Então, é respeitar e, ao mesmo tempo, estender as mãos para aqueles que ainda não compreenderam, isso é momentâneo, a importância e o valor da vida humana. Cláudio, muito obrigada. Olha, eu fiquei bastante reflexiva durante essa nossa conversa e realmente as suas colocações, as suas reflexões, as suas ponderações demonstram o valor que tem essa campanha de valorização e acolhimento, né, dessas pessoas. E nós torcemos, estamos aqui como espírita também, voluntariando nesse trabalho. Conte conosco, conte com Cartas de Luz, e nós vamos divulgar muito, porque é necessário, porque é urgente, diante desse quadro, né, que nós estamos vivendo. E nós temos certeza que a campanha, mais uma vez, será um sucesso, e vamos torcer, dar as mãos, para buscarmos, sim, soluções para essa questão tão delicada. E quero também te agradecer a toda a AME, a toda a diretoria, a todas as casas espíritas que têm nos ouvido, que têm compartilhado conosco, né, dessas dificuldades todas. E agradecer especialmente, de modo assim bastante carinhoso, a todos os nossos amigos, os ouvintes, aqueles que gostam e que torcem pelo nosso trabalho. E nós aguardamos a manifestação de todos vocês e queremos estar juntos de coração. Então, Cláudio, que a gente possa adotar o lema da campanha, né? Vencer na vida, não é? Vencer na vida é viver. Vencer na vida é viver. Muito sucesso. Nós estamos aí, juntos e muito juntos. Gratidão, Cláudio. Gratidão a todos. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Assim seja. Assim Um abraço seja. a todos. Muito obrigada.